Olá, massoterapeutas, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Massoterapeuta de Sucesso, o canal que tem como objetivo ajudar massoterapeutas a terem sucesso na carreira. Eu sou o professor Marcelo Dói, estou aqui para começar mais um vídeo para vocês e o tema do nosso vídeo de hoje é muito perguntado aqui no canal, nos comentários, lá no meu Instagram também, porque muita gente tem dúvida a respeito de como eu devo me chamar, massoterapeuta ou massagista. Então, essa é uma pergunta bem polêmica. Eu sei que tem muita gente que pensa diferente de mim, mas eu vou tentar contextualizar e justificar a minha opinião. Então, se você quer saber a minha opinião, tá? Se você deve se chamar massagista ou massoterapeuta, assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou deixar bem claro para vocês o que eu considero o mais correto e também o porquê que eu considero essa forma a mais correta, tá ok? Bom, também quero pedir para vocês uma ajuda, por quê? Porque tem muita gente que assiste o canal, mas não é inscrito no canal. Eu tenho dados que mais de 80% das pessoas que assistem o canal ainda não são inscritos. Então, por favor, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, porque você ajuda demais a gente a crescer e conseguir divulgar mais ainda os conteúdos relacionados à massoterapia para mais colegas massoterapeutas. E também dê um like no vídeo, porque quando você dá um like também você me ajuda a divulgar mais o meu conteúdo, tá ok? Bom, vamos lá primeiro contextualizar, tá? O que é massoterapia. Então eu fui lá no dicionário, tá? E procurei e vou ler aqui diretamente do dicionário para vocês. O que diz, o que significa massoterapeuta lá no dicionário? Relativo à massoterapia. Isso é o dicionário online do Michaelis, tá? Para que a gente tenha aqui uma garantia de conceito, né? Que a gente tenha confiança naquilo que a gente está lendo e que a gente está definindo. Então, as fontes de informações, elas têm que ser também confiáveis, né? Para que a gente possa realmente ter um conhecimento correto da informação que a gente está tentando adquirir. E é por isso que eu fui procurar justamente no dicionário Michaelis, que é uma unanimidade, né, em termos de confiabilidade, certo? E aí o termo massoterapeuta está escrito assim, ó, relativo à massoterapia. 2, especializado em massoterapia. Então, é uma pessoa especializada em massoterapia. E o que significa massoterapia nesse mesmo dicionário? Então eu fui lá e procurei tratamento terapêutico por massagens. Tratamento terapêutico por massagens. Beleza, então a gente tem essas duas definições. O que é massoterapeuta? É uma pessoa especializada em massoterapia. E massoterapia significa um tratamento terapêutico por massagens. E agora a outra palavra, massagista. O que significa massagista? Massagista disse de uma ou pessoa que faz massagem. Então, massagista significa uma pessoa que faz massagem. Agora, esse termo, massagista, ele é um termo mais antigo no mercado. E é por isso que muita gente que trabalhava com massagem antigamente se denominava, se chamava, se considerava um massagista. E a gente encontra muito, a gente tem muito esse termo utilizado ainda, por exemplo, no mundo do futebol. Quando você tem as equipes de futebol, toda equipe de futebol tem um massagista. Eles não consideram ainda ou não utilizam o termo massoterapeuta. Eu não sei se dentro dos clubes profissionais esse termo foi alterado e o pessoal já vem pensando. Eu sei porque eu conheci o massoterapeuta oficial da comissão
do Comitê Olímpico Brasileiro, tá? Então, nesse aspecto, lá sim o pessoal se considera massoterapeuta. Então, se auto-intitula massoterapeuta e não mais massagista. Embora eles saibam que isso é apenas um termo que vem sendo adotado atualmente, tá? Bom, agora que vocês sabem as definições de massoterapia, de massoterapeuta e de massagista, vamos também contextualizar historicamente esses termos, essas palavras, para que a gente possa entender melhor por que algumas pessoas se consideram massagista e outras pessoas se consideram massoterapeutas. Bom, se a gente for pegar lá no passado, tá? Na lei de 1961, que é uma lei muito antiga, e é uma lei que dispõe sobre o exercício da profissão de massagista e também dá algumas outras providências. O que isso significa? Significa que sim, de fato, existe uma regulamentação acerca da profissão do massagista. Só que essa lei é de 1961 e ela está um pouco ultrapassada, mesmo porque também eu perguntei, eu não tenho muito conhecimento específico sobre esse assunto, e aí o que eu fiz? Eu fui apresentar essa lei para um amigo dos meus advogados e pedi opiniões de 2 ou 3 advogados, não lembro ao certo, mas para justamente entender melhor esse processo. E aí eles me falaram que realmente, assim, se um advogado entrar com um processo hoje acerca dessa regulamentação, ele consegue quebrar porque, né, realmente ela está desatualizada. Mas porque também, ó, no artigo 1º, ele diz assim, o exercício da profissão de massagista só é permitida a quem possua certificado de habilitação expedido e registrado pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina. Esse órgão nem existe mais no Brasil, tá? E após aprovação em exame perante o mesmo órgão. Então é por isso que, se algumas pessoas dizem que a profissão é regulamentada, eles estão corretos em partes, mas também não estão corretos. Por quê? Porque essa regulamentação está totalmente desatualizada, ou seja, ela não tem validade. O órgão fiscalizador não existe mais. E se você procurar a prefeitura, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui no canal, se você quer se regulamentar como profissional autônomo, você deve procurar o quê? A prefeitura e buscar o setor de alvarás e solicitar um alvará de prestação de serviços de massagem. Então, perante as prefeituras, não existe ainda o termo massoterapeuta. Você vai ser considerado massagista. Você vai tirar um alvará de prestação de serviço de massagem, que, de acordo com o dicionário, pode estar relacionado ou tanto ao termo massagista ou massoterapeuta. Então, aqui vocês já estão tendo uma ideia do que eu penso. Não vou fechar esse meu conceito ainda. Eu quero que vocês assistam até o final. Mas, né, se a gente pensar então em termos de regulamentação, existe uma regulamentação que está desatualizada e que hoje, para a gente conseguir trabalhar de maneira regular e legalmente no Brasil, você tem que procurar a sua prefeitura, tá, da sua cidade, a prefeitura da sua cidade, lá no setor de alvarás, tá, de solicitação de alvarás, e você vai solicitar um alvará de autônomo de prestação de serviços de massagem. E aí o que eles vão pedir de documento? O seu comprovante de residência, os seus documentos pessoais e também os seus certificados de formação. E aí, como que eu consigo comprovar? Através de cursos de massagens. Podem ser tanto cursos livres como também cursos técnicos. E o que diferencia esses cursos? O curso técnico, ele é um curso com uma ementa, com um conteúdo programático fechado e de bastante conteúdo. Por quê? Porque tem uma carga horária bem extensa, em torno aí de 1.200 horas. Agora, nos cursos livres,
ele tem um problema, entre aspas, por quê? Porque realmente tem uma certa discriminação em relação à capacidade de gerar conhecimento suficiente para que o profissional possa atuar cuidando da saúde das pessoas. Essa é a maior preocupação. E é nisso que o pessoal das prefeituras que são responsáveis para liberar esses alvarás se preocupam. E aí, qual que é o parâmetro que eles encontraram para tentar minimizar esse viés? Somatória de carga horária de cursos livres. Ou seja, quando um profissional resolve entrar na área através da formação de cursos livres, e isso é possível, tá? Ele vai acumulando certificados, formações. Então eu faço um curso de um final de semana que tem 20 horas, aí eu tenho um certificado. Aí depois eu faço um outro curso de uma outra técnica que tem lá 60 horas, então eu já tenho 20 mais 60. Aí eu resolvo fazer mais um outro curso que tem apenas 10 horas, mas aí somando 20 com 60 com 10, eu já tenho 90 horas. E aí eu faço mais um curso de 10 horas de um dia, tá? Eu aprendo a trabalhar com a ventosa terapia. Por exemplo, tem gente que hoje em dia tem um curso de um dia, 10 horas aulas, tá? E aí você completa então uma formação, entre aspas, para atuar como massagista ou massoterapeuta de 100 horas. Aí você pega esses certificados e leva lá na prefeitura. Pelo que eu conversei com o pessoal da Vigilância Sanitária, ou seja, só um adendo aqui também. Aquele Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina, que era responsável por aprovar, realizar os exames das pessoas que queriam ser massagistas, hoje essa responsabilidade, essa fiscalização é relativa a esse pessoal da prefeitura que vão liberar os alvarás e também da vigilância sanitária, tá? A vigilância sanitária vai ter um papel importante aí na liberação do seu alvará de autônomo. Então esse pessoal vai olhar, vai analisar esses certificados e considerando satisfatório, então se eles olham lá realmente os conteúdos, essas escolas são boas, são registradas, esses certificados são verdadeiros, tá? Então você vai poder receber lá, vai ser aceito, né, os seus certificados, a sua formação e vai ser liberado o seu alvará de autônomo para prestação de serviços de massagens. Esse é um ponto, é um aspecto. Eu conversei com algumas pessoas responsáveis nas prefeituras aqui da região, principalmente de Londrina e de Rolândia, que são pessoas que eu conheço pessoalmente, tá? E eles me disseram que realmente, né, eles olham ali a carga horária e verificam que tem que ter no mínimo de 100 a 300 horas. Menos que isso, dificilmente vão ser aprovados. Agora eu tenho um adendo. Pesquisando na internet, como professor, pesquisando para passar uma informação um pouco mais completa para vocês, eu descobri, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na prefeitura, já existe ali um item específico dizendo o quê? Dizendo que você precisa ter pelo menos 400 horas de formação. Então, se você quer, né, solicitar o alvará de autônomo de prestação de serviço de massagem na prefeitura de Porto Alegre, tá escrito lá no site, você precisa ter uma somatória de certificados de formação de técnicas de massagem de pelo menos 400 horas. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. E aí, se você está na dúvida, uma dica que eu dou para vocês é justamente procurar a prefeitura de vocês e perguntar previamente quanto que eles consideram importantes ou qual é a carga horária mínima que eles exigem. Por quê? Porque não existe um padrão. Cada prefeitura tem a sua consideração, tá? Tem o seu critério para estar liberando ou não esse alvará de autônomo, tá ok? Então isso é um detalhe muito importante que existe e que a gente, infelizmente, não consegue controlar. Por quê? Porque não existe uma regulamentação da profissão. Então esse é um outro detalhe. Não existe uma regulamentação atualizada.
Mas, graças a Deus, isso vem sendo trabalhado por várias pessoas importantes na área da massoterapia. E aí eu vou ler aqui para vocês também. É um projeto de lei do Senado, número 13 de 2016. Então, o número dele é PL 13/2016. Digita no Google, vocês vão achar esse projeto rapidamente. Ele está lá no Senado e a ementa dele, está escrito aqui, dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de massoterapeuta e dá outras providências. Agora um detalhe, quando a gente leu a lei de 1961, e aí eu vou pegar aqui de novo para vocês, a gente lê assim, dispõe sobre o exercício da profissão de massagistas e dá outras providências. Mas agora, 2013, projeto de lei número 13 de 2016, ele já dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de massoterapeuta e dá outras providências. Então aqui você já tem mais uma dica da minha opinião, do que eu acho. E vale a pena prestar atenção nisso. Não vou ainda confirmar aqui para vocês, mas, em 1961 era de um jeito, evoluiu, 2013, 2016 já tem uma nova maneira de escrever ou de citar a profissão, tá ok? Bom, dito isso, ainda para contextualizar e justificar a minha opinião, eu tenho mais uma informação para você. Qual que é essa informação? Se você procurar hoje na classificação brasileira de ocupações, que é o órgão oficial em relação a ocupações, em relação às profissões no Brasil, tá? E você procurar lá o código 3221/20, você vai achar o termo massoterapeuta. E os critérios, então tem que ser um técnico de nível médio, tá? E existem hoje também tecnólogos em massoterapia ou terapias complementares ou estética que pode atuar na massoterapia. E o que isso significa? Significa que existe, entre aspas, faculdade, ensino superior de tecnologia para essa formação. E hoje você pode encontrar ensino superior ou faculdade de massoterapia em 2 escolas no Brasil, pelo menos que eu conheço, tá? 2 escolas no Brasil, uma em Curitiba, que é no Instituto Federal Tecnológico, em Curitiba, tem o curso de ensino superior tecnológico em massoterapia, e tem também, agora em São Paulo, na Escola Brasileira de Medicina Chinesa, na EBRAMEC, que fica ali na região leste, no Brás, Bresser, entre o Brás e o Bresser, extração de metrô Brás e Bresser, tá? Que tem uma escola, hoje tem um ensino superior tecnólogo em massoterapia, tá? Então tem essas 2 faculdades hoje em dia que oferecem o curso de ensino superior em massoterapia. Então, você vê como que a profissão vem evoluindo, vem ganhando corpo, vem ganhando cada vez mais o quê? Mais conteúdos, mais formações, né, que vão realmente profissionalizar o profissional. Então, antigamente era algo bem informal e atualmente, né, para que a gente possa atuar na área, a gente vem buscando cada vez mais regulamentação, cada vez mais seriedade, cada vez mais formações que possam garantir o quê? Garantir uma qualidade profissional, para que realmente o massoterapeuta possa ter condições de aplicar todos os seus conceitos na área da saúde. Porque é muito complexo isso. A gente sabe que isso pode realmente causar um mal-estar ou piorar a condição de saúde do seu cliente, caso você não tenha informações, caso você não tenha, né, uma boa formação. Então é por isso que vem evoluindo todo esse contexto na formação do profissional
do novo profissional que atua na área da massagem, tá ok? E se você olhar lá na classificação brasileira de ocupações, você vai perceber lá numa aba lá embaixo, sinônimos do CBO. Tem o termo massagista e o termo massoprevencionista. Inclusive uma aluna minha, uma aluna do meu curso da turma 1, de tanto eu falar com ela, de tanto eu ensinar isso para os meus alunos, ela já me falou, nossa professor, olha que interessante, lá no CBO tem como sinônimo o termo massoprevencionista. E é tudo isso que o professor fala, que sempre o mais importante na massoterapia é o quê? Fazer com que o nosso cliente tenha consciência da importância da prevenção. E é por isso que existe o termo massoprevencionista também. E massagista também é sinônimo de massoterapeuta. Bom, dito tudo isso, o que vocês acham que é o correto? Escrevam aqui nos comentários. O que vocês acham, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito do que outros profissionais ou do que outras pessoas na internet, pessoalmente mesmo, consideram. Eles sempre justificam que a pessoa que tem formação em cursos livres são considerados massagistas. E a pessoa que fez uma formação em curso técnico é considerado um massoterapeuta. Mas pelo que eu já justifiquei para vocês, baseado em informação e de acordo ali com o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, massoterapeuta é sinônimo de massagista. Ou seja, na prática, é a mesma coisa. E se a gente for rever lá o conceito de dicionário, do dicionário Michaelis, tá? Massagista é aquela pessoa que trabalha com massagem. E massoterapeuta é a pessoa especializada em massoterapia. E massoterapia é o quê? É o serviço de massagem. Ou seja, a resposta, né, que a gente tem para a nossa pergunta é que, na verdade, realmente os dois termos são sinônimos, ou seja, tem o mesmo conceito, o mesmo significado. E se a gente olhar baseado na lei, no processo de regulamentação, a gente percebe essa evolução, que em 1961 a profissão era chamada de massagista e que hoje, em 2016, hoje não, né? Hoje nós estamos em 22, mas em 2016, quando foi feito o primeiro projeto de lei, né, já era utilizado o termo massoterapeuta, tá? Então, nós temos essa evolução conceitual. Então, antigamente as pessoas eram consideradas massagistas e atualmente nós devemos utilizar o termo massoterapeuta, independente da nossa formação, seja por cursos livres ou seja por curso técnico. Bom, na minha opinião, o que eu acho em relação a isso? Eu acho, às vezes as pessoas, como eu digo para todo mundo aqui, ó, tanto faz, você deve hoje utilizar o termo massoterapeuta. Mas aí as pessoas acham que eu discrimino, tá, o curso técnico. E, na verdade, não é isso. Eu até acho que se você tem tempo, condições financeiras de estar fazendo um curso técnico ou até mesmo agora uma faculdade, um ensino superior na área de massoterapia, faça. Então, se você é novinho, está aí com 20 anos, né, 18 anos, 19 anos e quer entrar na área, está com muita vontade, está com muita paixão, com muita tesão ali pela massoterapia, então se dedique e faça. Faça um curso técnico, faça uma faculdade de massoterapia, vai te ajudar muito a ser um profissional melhor e mais rápido, pode ter certeza disso. Agora, se você já tem mais idade, né, já está mudando de carreira, não tem tanto tempo assim para fazer um curso, uma formação nova e depois começar a atuar, já precisa começar a atuar mais rápido, façam cursos livres. Mas não esqueça que, para se você se tornar um bom profissional, você vai ter que estudar muito, tá? E vai ter que recuperar esse tempo perdido, tá? Por quê? Porque você vai ter que estudar anatomia, vai ter que estudar fisiologia, vai ter que estudar as patologias, as doenças, para você conseguir ter resultados melhores. E também vai ter que estudar
várias técnicas diferentes até que você se encontre com aquela que realmente te traga mais resultados. Então isso é muito importante, tá? Então tem esses critérios que eu considero importante. Outro motivo, e esse também é bem bacana e vale a pena citar aqui no vídeo, pelo qual o termo se modernizou, é justamente por uma questão sociocultural brasileira. Por quê? Porque no Brasil, a massagem, o massagista, ele está diretamente associado a quem? A serviços sexuais, serviços de conotação sexual. Ou seja, as prostitutas, elas começaram a utilizar o termo massagista. Então, eles vendiam ali nos classificados serviços de massagem, mas que, na verdade, era uma forma de vender o serviço de prostituição, serviços de sexo. Então, o termo massagem, massagista, está muito ligado à questão de serviços de sexo. E para justamente desvincular e tirar de vez essa imagem, né, que de certa forma é uma imagem negativa da profissão, vem se utilizando o termo massoterapia e massoterapeuta, para justamente fazer com que as pessoas entendam de vez que o massoterapeuta e a massoterapia está relacionado à massagem com objetivos terapêuticos. Ou seja, se você tem dor muscular, se você tem tensão muscular, se você está estressado, se você está ansioso, se você tem insônia ou qualquer outra queixa que você tenha, principalmente relacionado à carga emocional e muscular, física, corporal, você pode sim procurar um massoterapeuta que ele vai conseguir te ajudar a amenizar essas queixas, tá? E é por isso que eu, com certeza, hoje apoio e indico que você deve sim se intitular, se chamar como profissional massoterapeuta. Não utilize o termo massagista. Particularmente para mim, eu não tenho preconceito nenhum, mas eu sei que no Brasil, tá? No Brasil principalmente, existe essa cultura, então é mais recomendado que a gente utilize o termo massoterapeuta. Então você deve utilizar sim o termo massoterapeuta e você pode sim utilizar o termo massoterapeuta, tá? Depois que essa profissão for regulamentada, o projeto de lei lá no Senado for aprovado, mas que vai demorar um bom tempo ainda, talvez tenha que sim ser obrigatório utilizar uma carteirinha, fazer um registro, né? Mas isso vai demorar muito tempo e não é obrigatório neste momento. E não existe nenhum órgão que vá te impedir ou que vá poder te incriminar ou te processar por você estar utilizando o termo massoterapeuta a partir da formação em cursos livres, tá? Pode ficar tranquila em relação a isso. E existe, nesse sentido, essa campanha justamente para quê? Para dizer que massagem não é sacanagem. Então eu estou aproveitando, trazendo também nesse vídeo, para justamente dar essa força para essa campanha iniciada pelo fisioterapeuta Tiago Nishida e também pela massoterapeuta Satie, né? E eles são muito fortes nas redes sociais, eu acompanho eles, adoro o trabalho deles, tá? Tenho eles também como profissionais que são referências e que vale a pena você estar seguindo aqui no canal. E eles têm essa campanha Massagem Não é Sacanagem. E isso é importante. Então, se você é massoterapeuta, você tem que aderir a essa campanha porque vai fazer bem para a profissão. Vai fazer muito bem para a profissão. Eu vou colocar aqui o canal deles, tá? O link para você acessar e conhecer esses profissionais, porque vale a pena você ajudar e contribuir nessa campanha, porque quanto mais pessoas aderirem a essa campanha, mais forte e mais confiança e melhor, né, mais cresce a profissão. Então isso é fundamental em todas as áreas. A gente nunca consegue crescer sozinho, então a gente precisa se unir para que a gente consiga realmente
né, impor aí esse novo conceito, esse esclarecimento, essa nova ideia e para que a profissão realmente possa prosperar futuramente, tá ok? Bom, é isso, pessoal. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, não esqueça de se inscrever, porque aquilo que eu falei, muita gente que acompanha a gente aqui ainda não é inscrito no canal, então você tem que se inscrever sim. Por favor, me ajude, eu tenho certeza que você vai ajudar muitos outros massoterapeutas também. E também não esqueça de me seguir lá no Instagram, @massoterapeuta-sucesso, live todas as segunda-feiras, às 10 horas da manhã. Essa é a nossa live padrão. Vou tentar aumentar para 2 vezes na semana, mas por enquanto, segunda-feira, às 10 horas da manhã, live toda segunda-feira lá no Instagram, tá ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por estar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!